Oi, aqui é a Tarsila e eu sou uma nômade digital cansada. Nesse podcast irei compartilhar minha jornada sendo nômade digital há 4 anos e as conversas, histórias, experiências e aprendizados que tive pelo mundo e que não cabem em um vídeo de 1 minuto. Se você, assim como eu, gosta de expandir o seu universo com papos fora da caixa, seja bem-vindo ao meu diário. Estou muito nervosa. Esse é o primeiro episódio do meu podcast, sejam muito bem-vindos. Quero começar falando um pouquinho do motivo desse podcast existir, qual é a história por trás dele, o porquê que eu resolvi criar esse podcast, um pouquinho de como eu me tornei nômade digital também, que eu sei que tem muita gente que tem curiosidade sobre esse assunto, e explicar o porquê que o nome desse podcast é um diário de uma nômade cansada. O motivo desse podcast existir, pra ser bem sincera com vocês, é porque eu sentia uma vontade muito grande de conversar de uma forma mais genuína com as pessoas que me acompanham. Eu amo podcasts, eu sou super fã de podcasts e eu me sinto muito próxima, né? Quando eu assisto um podcast ou ouço, eu me sinto muito próxima da pessoa que tá ali. E eu acredito, pela minha experiência ouvindo podcast, que a gente consegue acessar mais da experiência dela e se conectar mais com a pessoa num podcast como um bate-papo livre, assim, como se a gente estivesse tomando um café junto, sabe? Eu gosto muito de conversar, sentar num café e trocar ideia com as pessoas. E eu sinto que os formatos de conteúdo que estão disponíveis, né, assim, vídeos de 1 minuto, ou os vídeos de YouTube que eu faço, que eu amo também os vídeos de conteúdo, só que eles são roteirizados, têm um objetivo, eles têm um conteúdo, né, específico ali trabalhado. Eu não sentia que eu tinha esse espaço, assim, também não cabe nos stories, não dá pra eu sentar nos stories por meia hora e trocar ideia com vocês. Então, estamos aqui tomando um café junto, inclusive eu até tô tomando um café de verdade, se você tá ouvindo esse podcast e não tá vendo, eu estou tomando café na minha xícara da Tarsila do Amaral, que inclusive foi um presente meu, de uma amiga da minha faculdade. E eu levo essa xícara pra onde eu vou, eu tô no Canadá, eu fiz faculdade no Brasil. Que é uma obra da Tarsila do Amaral, uma curiosidade aleatória. Na faculdade, meu apelido era Abapuru, porque na biologia da USP, as pessoas são chamadas por um apelido, ninguém usa o seu nome, de verdade. E o meu apelido lá era Abapuru, e essa xícara da Tarsila do Amaral que eu tô bebendo meu café é a obra do Abapuru da Tarsila do Amaral, que é uma pintora maravilhosa, uma artista brasileira maravilhosa. Mas eu tenho um objetivo com esse episódio, que é: quero contar pra vocês um pouquinho mais da minha história, de como eu me tornei nômade digital, o mais por trás dessa conversa de ser nômade. Até o fim do episódio eu quero dar mais dicas pra vocês, o que vocês podem fazer sobre isso também, se vocês tiverem interesse. Eu sei que tem muita gente que me acompanha, que tem interesse nesse assunto e me pedem muitos vídeos sobre isso, então essa é uma forma também de eu compartilhar minha jornada, de eu trazer esse conteúdo de uma forma mais leve e da gente bater um papo. Então, ó, essa parte de bater um papo eu conto com vocês, tá? Porque se vocês não conversarem de volta comigo, não vai fazer sentido. Se você estiver ouvindo pelo podcast, pelo Spotify, você pode deixar um comentário no próprio Spotify, no próprio Spotify tem onde deixar comentários ali. Se você estiver no YouTube, porque esse vídeo também estará lá, você pode deixar os comentários ali, ou você pode vir no DM me mandar mensagem, você pode mandar mensagem pra mim onde você quiser, tá? Porque eu vou adorar saber a opinião de vocês sobre esse podcast. Se sintam muita vontade para dar sugestões de pauta, sugestões de melhoria do podcast também, porque esse aqui é uma primeira tentativa, eu tô aqui super nervosa pra falar a verdade. Saindo da minha zona de conforto, tentando uma coisa nova, então tô super aberta a sugestões de vocês, de assuntos, de pautas, de melhorias aqui do cenário, do áudio, enfim, de tudo que vocês acharem interessante, críticas construtivas. Eu sei que as pessoas que me acompanham são maravilhosas, eu nunca tive hate até hoje, então eu sei que tudo que vier de vocês vai ser de coração e sou muito grata a isso. Eu tenho uma colinha aqui só porque é a primeira vez eu tô nervosa, então eu não quero esquecer dos tópicos que eu tinha definido que eu ia falar. O próximo tópico é que você pode estar se perguntando quem é eu, né? Quem sou eu? Provavelmente as pessoas que estão ouvindo esse podcast agora são pessoas que já me conhecem, que já me acompanham, são meus amigos, são meus seguidores, mas se por acaso você não me conhece, o que é muito possível, e você chegou aqui de paraquedas, meu nome é Tarsila Cerucci. Eu sou criadora de conteúdo de intercâmbio já faz uns 4 anos, né? Desde 2018. Sou nômade digital há 4 anos também. Eu sou formada em biologia na USP. Ai, meu Deus, eu bati no microfone, desculpa. Eu sou formada em biologia na USP, mas eu nunca atuei na área. Porque durante a minha faculdade, eu comecei a fazer intercâmbios. E a gente vai passar sobre esse assunto do Work and Travel em algum momento por aqui. Que foi um intercâmbio de trabalho remunerado nos Estados Unidos, que foi a primeira oportunidade que eu tive de realizar o meu sonho de fazer um intercâmbio. Foi o primeiro intercâmbio que
se encaixou ali com o meu perfil, com o meu bolso, com os objetivos que eu tinha, e foi a primeira oportunidade que eu tive que ir pra fora, né? Hoje eu já fiz 10 intercâmbios, mas o Work and Travel foi o primeiro deles. Eu fui tão apaixonada que eu fiz ele 4 vezes e comecei a criar conteúdo por ele. Então foi através dele que eu criei meu canal do YouTube, que eu comecei a criar conteúdo e comecei a desenvolver esse trabalho que hoje existe aqui. Foi a partir dele, então eu sou muito grata a ele. Falo ainda dele, mas durante esse caminho eu acabei conhecendo vários outros intercâmbios, várias outras possibilidades. Hoje eu empreendo no mercado digital, que é muito legal, então agora eu tenho uma empresa, eu trabalho no marketing digital, né, fazendo meu próprio marketing da minha própria marca pessoal, e tudo isso veio através desse primeiro intercâmbio. Então eu acho que ele mudou a minha vida, pra falar a verdade. Por isso que eu sou tão apaixonada por ele, que eu acho que não só por ele. Intercâmbios e jornadas desse tipo, pra mim, são jornadas internacionais. Elas desenvolvem muito autoconhecimento. A jornada em si é a gente, na verdade, o intercâmbio só catalisa, né? Eu acredito muito nisso. Nós somos a própria jornada, mas o intercâmbio é um catalisador do que a gente pode ser. Então, quando a gente vive uma jornada internacional, e por isso que eu sou tão apaixonada em falar sobre esse assunto, eu acredito que a gente acaba acessando certas partes da gente com mais facilidade. Os desconfortos e as conquistas que a gente tem durante uma jornada desafiadora, que ir para fora do Brasil é desafiadora, independente da forma que você escolha fazer isso, ela te ajuda a desenvolver segurança, capacidade, a entender o que você gosta e o que você não gosta, sabe? De uma forma mais palpável, de uma forma mais rápida do que se você estivesse no mesmo lugar vivendo as mesmas experiências, sabe? Então, essa catalisação de desenvolvimento pessoal, pra mim, foi um grande motivador de eu querer continuar trabalhando com isso e contando, espalhando a palavra dos intercâmbios e dessas oportunidades no mundo. Então, eu sou influenciadora, criadora de conteúdo de intercâmbio. Você pode me encontrar no Instagram, no YouTube, agora aqui no Spotify também com esse podcast. Eu até posto uns negocinhos no TikTok, mas eu ainda não me dei bem com o formato do TikTok, não sei se sou... Não vou dizer que eu sou uma senhora, porque a minha mãe, inclusive, adora o TikTok. Se dá muito bem com ele. Ela não cria de conteúdo, mas ela consome TikTok. Eu não consigo, entendeu? Nem consumir TikTok, nem criar conteúdo. Tudo que eu posto lá flopa. Ai, é verdade, ó. Eu tô tentando, juro, com estratégia e tudo. Tem até pessoas que trabalham comigo me ajudando com isso, mas ainda assim não me entendi no TikTok. Eu sempre gostei muito do YouTube. Então, o YouTube é a minha plataforma preferida, confesso. É lá que você vai me encontrar de uma forma mais genuína, mais próxima e mais dedicada. Porque o Instagram, eu gosto do Instagram, mas o Instagram consome muito a minha saúde mental. Eu acho que eu até posso fazer um conteúdo, se vocês acharem interessante, um podcast, falando sobre a minha experiência e a minha visão de ser criadora de conteúdo. Se vocês tiverem interesse sobre isso, me avisa, que aí eu faço assim, coloco na pauta de conteúdos do podcast pra falar com vocês como é a minha experiência, porque afinal, minha gente, eu vim da biologia, né? Quando eu comecei a criar conteúdo, eu não sabia o que eu tava fazendo. Às vezes eu ainda acho que eu não sei. Mas agora eu sei muito mais do que no começo, pra falar a verdade. Eu caí de paraquedas nesse trabalho por muita vontade de fazer acontecer. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu desenvolvi foi na cara, na coragem e na força de vontade de fazer acontecer. Eu nunca estudei, não fiz publicidade, não fiz marketing. Fiz muitos cursos online, mas não sou formada no assunto, sabe? Sou formada na prática. E pra mim, sinceramente, eu acho que isso funciona muito bem. Desde a faculdade, as aulas práticas eram as que eu mais gostava mesmo, mas eu estudo muito. Inclusive, esse é um tópico muito importante pra você. Se você quiser ser nômade digital, já comece a pegar o hábito de estudar um assunto, estudar coisas. Porque é um eterno aprendizado desenvolver habilidades que você pode monetizar online. É sempre se manter estudando, se capacitando e aperfeiçoando o que você já sabe. Acho que eu comecei a falar sobre mim, mas aí me desvirtuei, né? Acho que é isso que eu tinha pra falar sobre mim. Durante a minha jornada de nômade digital, eu já morei em diferentes lugares do Brasil, nos Estados Unidos, na Jamaica e na Europa. E aí eu vou contar pra vocês. Agora eu tô em Montreal, né? Moro no Canadá, mas estou aqui esperando meu visto de esposa dos Estados Unidos sair, porque eu sou casada. Vou ter um episódio com ele, inclusive, spoiler. Eu sou casada com um americano, só que o visto de esposa, meu Deus do céu, isso é um BO. Eita, negócio chato.
porque eu resolvi casar, né, de fora dos Estados Unidos. O visto de esposa demora pelo menos um ano aí pra sair. Então, estamos nesse processo. Eventualmente eu vou contar mais sobre essa experiência também em algum episódio, algum vídeo, de alguma forma, porque ela é muito interessante e muito importante pra quem pode um dia, talvez, né, acabar casando com uma pessoa de fora também. E é uma história interessante que um dia eu vou contar. E agora, eu queria falar, assim, do como assim nômade, né? Porque tem gente que até hoje não entende muito bem o que significa esse termo nômade digital. O que é isso? De repente, nômade, como assim, né? Garota, do que você tá falando? Esse termo nômade digital, ele é relativamente novo mesmo, tá? É um conceito novo. A gente conhece o termo nômade relacionado a povos que eram povos nômades, sei lá, povos indígenas do Canadá, que eram nômades, por exemplo, que por conta da cultura ou de eventos climáticos ou da forma que eles lidavam com a sociedade dele, até às vezes questão de agricultura, enfim, eles se mudavam de lugar para lugar, né? Os nômades digitais são um pouco diferente disso. Esse termo apareceu pela primeira vez na história, em 1997, em um livro que se chama The Digital Nomad, que foi escrito por dois autores, Sugio Makimoto e David Manners. Eu nunca li esse livro, agora eu tô com vontade de ler, mas é uma obra de ficção, é que eu não leio muito livro de ficção. É uma obra de ficção que fala de uma ferramenta que foi inventada, uma ferramenta de comunicação que permitia que os trabalhadores tivessem a capacidade de trabalhar de casa ou de qualquer outro lugar. Uma coisa meio Black Mirror, assim, né, prevendo o futuro. E aí, na minha percepção, o termo de nômade digital, ele começou a crescer junto com o desenvolvimento do marketing digital e dos influenciadores também, porque começaram a surgir os influenciadores de viagem, os criadores de conteúdo de viagem, que começaram a trabalhar online e ao mesmo tempo viajar. E aí começaram a desenvolver esse trabalho que monetizava online enquanto eles estavam viajando, e aí o nômade digital começou a existir Foi uma coisa que aconteceu, sabe? Aí, depois da pandemia, isso se intensificou muito, porque muitas pessoas começaram a trabalhar de casa, né? Obrigatoriamente, a maioria das pessoas, quase que todo mundo, pra falar a verdade, começou a trabalhar de casa. Quase que todo mundo, não todo mundo, né? Peraí, tomar um gole do meu café. Quase que todo mundo começou a trabalhar de casa. E dentro desse grupo de pessoas que começaram a trabalhar de casa, todo mundo que podia trabalhar de casa, né? Obviamente trabalhava de casa. Dentro desse grupo de pessoas, muitas pessoas começaram a perceber que elas não precisavam necessariamente estar onde elas estavam para trabalhar de casa, né? Porque muita gente, por exemplo, mora na cidade de São Paulo, se muda para São Paulo porque vai trabalhar numa empresa em São Paulo. Mas se a pessoa estava trabalhando de casa, ela não precisava estar em São Paulo, entendeu? Então teve muita gente que, por exemplo, foi morar na praia, foi morar no interior, que mudou de estado, que mudou de país. Essas pessoas talvez nem se deram conta que elas meio que se tornaram nômades. Só que para você ser nômade, precisa acontecer duas coisas, né? Primeiro, você precisa trabalhar online, e o segundo é que você precisa manter um movimento, acontecer um movimento geográfico ali, senão você é só uma pessoa que trabalha online, né, da sua casa. Então, muitas pessoas acabaram percebendo que elas podiam ser nômades ou que elas podiam trabalhar de um outro lugar, inclusive melhorar a qualidade de vida delas. Teve, se não me engano, até um êxodo das cidades na época da pandemia. Muitas empresas voltaram a trabalhar presencial e aí as pessoas tiveram que voltar para as cidades, enfim, para os lugares onde elas trabalhavam presencial, mas muitas empresas se mantiveram no trabalho remoto e muitas pessoas se mantiveram exclusivamente trabalhando em empresas remotas. Eu conheço gente que não vai trabalhar numa empresa jamais pro resto da vida numa empresa que exige trabalho presencial. Eu, pessoalmente, também acho que não conseguiria, pra ser bem sincera. Tem gente que gosta, que prefere da troca, né? E eu entendo a questão de que tem muitos empresários que defendem que no trabalho presencial existe uma troca ali que acontece no presencial que não vai acontecer com a galera trabalhando remoto, sabe? Tipo, você vai tomar um cafezinho ali com seu colega de trabalho e vocês têm um insight conversando, ou você se conecta mais com as pessoas com quem você trabalha. A cultura da empresa pode ser mais fácil de ficar mais forte num trabalho presencial, mas não é obrigatório. E tem sim como criar empresas fortes que são online e exclusivamente digitais. Então, cada um escolhe aí o trabalho que prefere, né? A batalha que prefere lutar. Eu prefiro trabalhar online.
Então, esse termo apareceu anteriormente, se desenvolveu, na prática, na pandemia, essa prática se intensificou. E aí, o que eu falei, né? Pra você ser um nômade digital, você precisa se movimentar. Mas, já pararam pra pensar que, às vezes, vocês não precisam se movimentar apenas pra fora do Brasil? Então, às vezes, se você tá com vontade, né, de começar a experimentar essa vida nômade, você pode experimentar dentro do Brasil. Eu mesma já fui nômade em alguns lugares do Brasil. Já morei no Nordeste, já morei no interior no litoral de São Paulo, já morei na cidade de São Paulo, em diferentes lugares. E aí, também já experimentei em outros países. E já que eu entrei nesse assunto, como foi que eu comecei a me tornar nômade? Eu tinha essa vontade, desde que eu comecei a trabalhar online, dar os meus primeiros passinhos ali para desenvolver o meu trabalho online, mesmo sem saber muito bem o que eu tava fazendo, eu já tinha essa vontade de um dia ter liberdade geográfica. Isso é uma coisa muito forte em mim e que, assim, a astróloga que leu meu mapa astral falou que isso tá intrínseco ali no meu mapa, entendeu? Eu vou até fazer um episódio sobre astrocartografia aqui com vocês, que eu acho que é muito interessante, que tem tudo a ver com esse assunto. Então não vou me alongar muito sobre isso nesse assunto aqui. Mas eu tinha essa vontade desde sempre. A vontade de morar fora, na verdade, eu tenho desde que eu me conheço por gente. Eu não consigo nem pautar o momento em que eu lembro de mim muito pequena, conversando com a minha mãe sobre o conceito de países e pensando o quanto que eu queria conhecer e viver nesses lugares. Então, é uma coisa muito intrínseca a mim. Agora, como que eu ia fazer isso acontecer? Pra mim, sempre foi um mistério. Os intercâmbios foram a primeira forma que eu comecei a sair do Brasil, mas eu ainda não tinha uma noção de como fazer isso de uma forma mais permanente, né? Então, eu tenho essa vontade de trabalhar, de ser nômade desde que eu comecei a trabalhar com a internet. Não sabia muito bem como fazer acontecer, só que ela meio que aconteceu. Como que foi isso? Em 2019, eu tava fazendo o meu último work and travel. Lembra aquele intercâmbio que eu comentei? Que foi o primeiro intercâmbio que eu comecei a fazer, que me deu essa oportunidade de sair do Brasil pela primeira vez, nos Estados Unidos, um trabalho remunerado em estação de esqui, que é um trabalho remunerado temporário para pessoas que estão, né, jovens que são universitárias, de 18 a 28 anos e tal. Eu fiz esse intercâmbio 4 vezes. O último deles foi de 2019 para 2020. Então eu fui pra Califórnia nesse ano, em 2019, fui lá, maravilhosa, trabalhando numa estação de esqui muito legal na Califórnia chamada Mammoth Lakes. Inclusive tem vários vídeos no canal de vlogs dessa experiência que são lindos, 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 se você tiver curiosidade de assistir. Eles são muito legais. Ainda mais se você tiver curiosidade de fazer esse intercâmbio, né? E aí, no final deste intercâmbio, era quando? Fevereiro de 2020. Tava ali batendo já na porta da pandemia, né? Eu lembro, inclusive, de estar nesse trabalho e ver a minha chefe monitorando o vírus da Covid. Ela era um pouquinho paranoica. E eu pensando que ela era um pouco paranoica. Gente do céu. Ah, ingenuidade, né? Eu achando que ela sendo paranoica, um mês depois o mundo fechando em lockdown e eu no final do meu intercâmbio. No fim desse intercâmbio eu já tinha várias viagens programadas para depois dele. Esse intercâmbio acabava em março, acabava bem na época que começou a pandemia. Então logo que acabou esse intercâmbio eu tinha várias viagens programadas que obviamente foram canceladas. Eu estava lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e eu tinha uma passagem comprada para Jamaica, porque eu ia viajar para Jamaica e depois ia para fazer outras viagens. Nesse momento, eu e o namorado que eu tinha na época que estava lá comigo, a gente parou para analisar o que a gente ia fazer. Ele também trabalha online, ele também é blogueiro de viagem até hoje. E a gente ficou analisando se a gente ia voltar pro Brasil, se a gente ia ficar nos Estados Unidos. Eu não podia ficar nos Estados Unidos porque o meu visto de intercâmbio vencia. Eu podia, inclusive, trocar de status, na verdade. Essa era uma possibilidade. Mas eu não queria ficar nos Estados Unidos também. A gente não queria ficar nos Estados Unidos porque o pau tava quebrando lá a respeito do Covid também. A situação do Brasil também tava péssima. A gente decidiu pesquisar sobre como tava a situação na Jamaica. E a Jamaica estava arrasando na contenção da Covid. Eles estavam mandando muito bem nas medidas, até porque é um país minúsculo, é uma ilha, só você fechar a fronteira que ninguém entra mais e pronto, controlou o rolê, entendeu? Então, eles estavam prestes a fechar as fronteiras e a gente falou, cara, e se a gente for pra Jamaica e a gente ficar na Jamaica, né? Eles estavam controlando a Covid lá, a gente não tinha necessariamente o porquê voltar pro Brasil naquele momento.
Não precisava tirar visto pra Jamaica, a gente já tinha passagem pra Jamaica, fomos. Na entrada da Jamaica, inclusive, o oficial da imigração, né, ele falou, vocês sabem que provavelmente vai fechar as fronteiras, vocês vão ficar aqui, né? A gente falou, aham. E fomos, beleza. A gente acabou encontrando e conhecendo uma americana que morava lá na Jamaica, que tava abrindo um hotel lá. Então ela fez um desconto super legal pra gente. A gente pagou super barato pra ficar morando no hotel que ela tava construindo, assim, o hotel tava em construção. Eu, esse ex-namorado e outros turistas perdidos que estavam presos lá na Jamaica também. Tinha uma mãe e filha da Rússia, tinha dois caras da Inglaterra, tinha um pessoal que viajava de barco também pelo mundo e que tava passeando lá pela Jamaica, não lembro de onde eles eram. Um povo aleatório, né? Juntou ali uma galera aleatória, a gente ficou presa ali no hotel. E o resto do país, só jamaicano, muito pouco turista. Então a gente ficou morando ali naquele hotel numa praia paradisíaca, em Negril, que é uma das praias mais lindas do mundo e uma das praias mais cheias de turista também. Então nunca mais vai acontecer de eu ir pra lá e encontrar aquela praia de Negril vazia. Só pra gente, assim, sabe? Eu até tirei certificação de mergulho na época, eu aproveitei muito aquela praia. Eu não sou uma pessoa de praia, mas, gente, o mar de Negril, eu vou falar pra vocês. Eu não sou uma pessoa de praia, mas aquele mar, pelo amor... Nossa senhora, sabe mar piscininha, assim? Era assim, mar piscininha completamente transparente, claro, areia branca, água turquesa. Você andava na praia, assim, tinha estrela do mar, peixinhos coloridos, uma coisa de louco, assim. Uma coisa de louco, muito linda essa praia. E é uma praia muito turística, não tinha ninguém nessa praia. Muito bem, moramos lá, tal... Só que passou 3 meses, o dólar começou a subir. Apesar da gente ter conseguido um preço muito bom pra morar onde a gente tava, essa questão do dólar subindo também tava piorando. A gente não tava podendo explorar a Jamaica, porque a Jamaica também tava fechada também, né? Então, não é que eles fecharam a fronteira e ficaram em festa dentro da Jamaica. Eles também estavam com umas contenções lá. Todas as questões turísticas tinham fechado, é um país turístico, né? Então as coisas não estavam funcionando, não dava muito pra viajar pela Jamaica, a gente também não queria sair se mexendo muito, porque tinha uns lugares que tinham um pouco mais de foco do Covid, a gente ficou lá quietinho. O preço do dólar começou a aumentar e também o verão começou a se aproximar, a gente ficou lá 3 meses. Vou dar uma dica aqui pra vocês, quando vocês forem pra Jamaica, não vão pra Jamaica no verão. Me escuta, não vai pra Jamaica no verão. Porque a gente chegou lá, era primavera, né? Era começo da primavera, em março, a gente ficou até junho, que já era começo do verão. No verão, fica muito quente e muito úmido, de uma forma quase insuportável de aproveitar o dia de fora e muita picada de mosquito. Eu não tava conseguindo ficar do lado de fora, assim, do meu quarto, porque eu era dominada, devorada pelos mosquitos. Teve um dia que eu contei, assim, numa área da minha coxa tinha mais de 20. Então, se aproximando do verão, isso começou a acontecer, começou a ficar difícil também. E, enfim, outras questões, né? A gente não ia ficar lá pra sempre. Deu 3 meses, as fronteiras abriram, a gente voltou pro Brasil. E aí, a gente pensou, por que a gente vai voltar pra onde a gente estava antes, né? E essa foi uma grande virada de chave na minha vida nômade, porque foi saindo da Califórnia, indo pra Jamaica, indo da Jamaica pro Brasil e não voltando pra casa da minha mãe, que era onde eu morava antes disso, né? Eu fazia esses intercâmbios, mas eu ia e voltava pra casa dela. Então, eu ainda não, né? Eu ia e voltava, não ia só indo. Quando a gente voltou da Jamaica pro Brasil, a gente alugou uma casa no litoral de São Paulo, em Ubatuba. E aí já foi o 3º lugar pra onde eu fui, que eu mantive meu trabalho e que eu não voltei pro meu lugar de origem, né? E eu percebi que ali eu tava me tornando nômade, então foi uma coisa que aconteceu, com um empurrão. Eu também tinha que voltar pra terminar de me formar, eu ainda não tava formada. E aí a gente voltou pra São Paulo, fomos pra Ubatuba, a gente ficou 6 meses em Ubatuba, o tempo da pandemia todo, assim, isso foi no 2º semestre de 2020. Ficamos eu e ele, um pouco de família, só que a gente via de vez em quando, mas isolados ali, sabe? Depois de 6 meses, a gente foi pra João Pessoa. Então, já foi o 2º lugar aí no Brasil que eu morei nessa minha vida nômade, a partir do momento que eu comecei a me tornar nômade, né?
E João Pessoa é um lugar ótimo pra você morar se você quiser ser um nômade digital, tá? Que cidade maravilhosa, gente. João Pessoa, na Paraíba. Saudade de você. É muito. O custo de vida é bom, a cidade é segura. É uma das cidades do Nordeste mais bonitinhas, assim, na minha opinião. Por favor, não se ofendam comigo. Eu amo todas, ok? Mas eu tenho um carinho muito especial por João Pessoa. Gosto muito de lá. E às vezes penso que se eu voltar a morar pro Brasil em algum momento eu passaria outra temporada lá, porque gastronomia é maravilhosa, enfim, custo de vida, é uma cidade mais segura também. Então, foi muito gostoso passamos 3 meses em João Pessoa e aí voltamos para São Paulo. Aí a gente voltou pra cidade de São Paulo, continuamos morando juntos e agora na cidade de São Paulo. Então, ainda não voltei, né, pra onde eu tava antes. A vida nômade continuou a partir daí. E a gente passou uns 2 meses em São Paulo. E eu fui pro meu intercâmbio, fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, um intercâmbio de Camp Leader. E a partir desse momento aí, a minha vida nômade já tava sendo nômade, né? Então, desde aquele momento que eu fui pra Califórnia sem saber que ela ia começar, ela já começou e eu só fui engatando um destino no outro. Fui de São Paulo para os Estados Unidos, fazer esse intercâmbio de Camp Leader, que era para trabalhar em acampamentos de crianças e adolescentes. Era um acampamento de artes e música, muito legal. Sou apaixonada por artes, né? Minha mãe é artista, por isso que eu me chamo Tarsila, por isso que eu gosto tanto da Tarsila do Amaral. E a arte sempre foi muito forte na minha vida, por causa da minha mãe, principalmente, né? Sendo artista plástica e sempre me envolvendo nesse meio, crescendo, vendo a minha mãe pintar, indo em museus com ela e aprendendo sobre artistas. A arte sempre foi uma coisa que eu gostei muito, mas que eu nunca pensei em fazer como profissão, era só um tema presente muito forte na minha vida. E eu fui pra esse intercâmbio, fiz o acampamento, o meu relacionamento que eu tinha até o momento acabou durante esse início do intercâmbio. E lá eu conheci o Michael, que hoje é meu marido. Então, durante esse intercâmbio do acampamento, eu fiquei em New Jersey. Era um acampamento em New Jersey, que é um estado dos Estados Unidos que faz divisa com Nova York, também ali no lado leste. E que tem a maior concentração de diners dos Estados Unidos. Balcão com os banquinhos, enfim, aqueles restaurantes bem típicos de café da manhã, de filme americano, isso chama diner. E Nova Jersey, que é esse estado, tem a maior concentração de diners e plantações que você pode imaginar, é uma grande plantação. E aí esse acampamento era lá, foi onde eu conheci o meu marido. A gente se conheceu lá, começou o nosso relacionamento, enfim, vou falar mais sobre isso em um outro episódio. Mas depois desse acampamento, que durou 2 meses, eu fui pra Nova York, porque ele é de lá. Então, como eu já, né, não precisava voltar pro Brasil, trabalhava online, conheci esse boy aqui, que quero conhecer mais dele e ficar mais próxima. Vamos ver qual que é desse boy, né? Eu resolvi ir pra Nova York, ele me convidou pra ir pra casa dele, dos pais dele, na verdade. Eu conheci a família dele, amei a família dele desde a primeira vez que a gente se conheceu, a gente se apaixonou. E fiquei em Nova York por 6 meses, depois do meu intercâmbio. Até fiz uma mini viagem pro México pra trocar de visto, enfim. Mas fiquei ali nos Estados Unidos como turista, trabalhando online no meu trabalho. E eu e ele fizemos house sitting juntos. Então a gente fez aquela estratégia que eu já falei algumas vezes em alguns lugares, que você pode ficar em casa de pessoas que vão viajar e que tem bichinho de estimação. E aí tem umas plataformas, tem um vídeo sobre isso no meu canal, inclusive, que você pode encontrar essas pessoas que estão indo viajar e precisam de alguém para ficar na casa delas, para cuidar do bichinho delas enquanto elas viajam. Isso é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo. Então a gente fez isso no Brooklyn e depois a gente fez isso numa outra cidade dos Estados Unidos no ano seguinte. Ficamos cuidando da casa de amigos da família dele também que iam viajar. Então a gente começou a morar junto muito cedo. E a gente teve essa experiência de morar junto, né? Porque a gente mudou de casa. Também fui fazer eu fiz um intercâmbio voluntariado nesse meio termo, num retiro budista, numa cidade a 40 minutos ali de Nova York também. Tem vídeo sobre isso no canal, que foi uma experiência muito, muito legal. Então a gente ficou muito próximo nesse período que eu fiquei em Nova York. E a minha vida nômade rolando, né? Então a vida nômade foi acontecendo e outras coisas foram acontecendo na minha vida. Depois desses 5 meses que eu fiquei em Nova York mesmo a gente mudou de lugar várias vezes, eu não fiquei o tempo todo ali com a família dele. A gente fez essa estratégia do house sitting, eu fui fazer o voluntariado no retiro budista, a gente ficou na casa de uns
amigos da família dele que foram viajar, a gente cuidando da casa deles, a gente fez house sit por 2 meses cuidando de 2 gatinhos muito lindinhos no Brooklyn. É uma estratégia muito legal, inclusive essa do house sitting, que você pode aplicar pra ser nômade, sabe? Nessa plataforma você encontra pessoas que precisam Eu fiquei por 2 meses na casa de uma pessoa no Brooklyn, sem pagar absolutamente nada pra ficar na casa dela. Então, é uma forma muito boa de economizar em hospedagem. A do intercâmbio voluntário, essa que eu fiz o retiro budista, também é uma ótima forma de você economizar em hospedagem e poder se manter viajando por mais tempo, começando a sua jornada nômade, por exemplo, ou como eu fiz, com uma estratégia dentro de períodos, sabe? Então eu tava na casa dos pais dele, depois a gente eu fui pro voluntariado, depois a gente voltou a ficar na casa de uns amigos do pai dele que tinham viajado, depois a gente fez essa estratégia do house sitting, cuidando dos pets. Então são estratégias que você pode usar nessa jornada, de ir mudando de lugar, de ir mudando de casa. Óbvio que você tem que se planejar com antecedência, mas são estratégias que você vai desenvolvendo e vão ficando naturais, sabe? Vão ficando super fáceis de você pensar. Ali eu posso fazer um voluntariado, ali eu posso fazer um house sitting. Você procura nas plataformas, vê o que tá disponível, você vai montando esse cronograma, sabe? E aí, quando você também quiser, você pode alugar um lugar pra você ficar, que nem aluguei de uma pessoa, por exemplo. E aí eu vou falar sobre quanto custa essa vida nômade ainda nesse episódio. Agora, eu tô em Montreal, né? Nessa conversa aí que a gente teve contando toda essa história, já se foram 2 anos. E é assim que eu acabei me tornando nômade, porque isso tudo começou no final de 2019, agora no final de 2023 vai completar 4 anos que a vida nômade aconteceu comigo. Agora eu tenho muito mais estrutura, né? Fui desenvolvendo estrutura de trabalho, desenvolvendo formas de monetizar o meu trabalho online para poder manter a minha vida nesse sentido, formas de poder me manter legalmente em países diferentes, analisando estratégias, conhecendo estratégias como as que eu falei de hospedagem para vocês, por exemplo. Agora, em Montreal, eu tô esperando o meu visto de esposa, aí eu vou voltar para os Estados Unidos e vou ser um pouquinho menos nômade lá, porque eu vou ter a minha casa com ele, mas não vou deixar de viajar e me vejo sendo nômade ainda em outros períodos, fazendo voluntariados ou fazendo essa estratégia do house sitting também em outros lugares do mundo, ou passando tempo em outros países, porque eu tenho essa sede muito grande de experimentar o mundo, de sentir o mundo com a minha própria pele, sabe? E esse foi um dos meus maiores objetivos na vida, assim, pra ser bem sincera. E por que eu cansei, né? Por que é o nome desse podcast? É o Diário de uma Nômade Cansada. Há pouco tempo, eu percebi que eu tava cansada um pouco de ser nômade, porque dentro de 2 anos eu acabei me mudando, tendo que fazer minhas malas e me mudar de lugar pelo menos 20 vezes. Eu desejei ter um pouco de mais estabilidade e não pude. No momento em que eu tava querendo ficar um pouco mais quieta e tal, a vida acabou mudando os meus planos de coisas que eu ainda não vou falar nesse episódio, mas em outros episódios mais pra frente. E eu não pude parar no mesmo lugar, não pude ter a casa que eu tava desejando ter e tive que me manter nômade, então eu me senti um pouco cansada. A vida nômade é maravilhosa, é muito legal, assim, ser nômade não é a questão do ser nômade, é a questão do ter a liberdade geográfica. E eu tenho a liberdade geográfica. Eu vou ficar aqui 6 meses, sei lá quantos meses no Canadá, até o meu visto sair, ou até eu decidir que eu tenho que ir para algum outro lugar por algum outro motivo. Eu tenho a liberdade geográfica de mudar de lugar a hora que eu quiser. Eu ter conquistado essa liberdade geográfica agora me dá um pouco de paz, entendeu? Não estou mais desesperada para conquistá-la. Eu posso relaxar um pouco mais. E o que eu percebi, vivendo essa vida nômade, é que eu senti falta de ter uma casa. Eu, Tarsila, me cansei de não me reconhecer nas paredes dos lugares. Quero ter o meu canto pra voltar. Pra ser bem sincera, essa é a verdade. Tem pessoas que estão completamente satisfeitas com essa constante passagem de ida, sabe? A vida nômade foi uma das maiores conquistas que eu tive na vida e poder viver e experimentar outros países de uma forma muito mais intensa do que apenas viajando. É uma delícia, eu sou apaixonada por isso, mas eu não preciso fazer isso só com passagem de ida. Eu posso ter o meu canto e viver essas jornadas e voltar e processar. Eu não tava nem conseguindo processar as experiências que eu vivia, porque eu tava sempre indo pra uma experiência nova, vivendo coisas novas, e eu, pessoalmente, preciso de um tempo
para conseguir absorver o que eu vivi, processar o que eu vivi, até poder contar o que eu vivi, sabe? E sentir o que aquele lugar causou em mim, transformou em mim, me ensinou. Eu acho que às vezes até essa constante ida, se você tá sempre indo para um lugar novo, tudo que a gente faz com mais frequência pode acontecer dela perder um pouco o deslumbre, sabe? Então, pode até perder um pouco do brilho, se você faz com tanta frequência algo, às vezes, sem nem parar para apreciar aquilo de verdade. É óbvio que eu poderia ter me movimentado menos, né? Como eu falei, foram mais de 20 vezes dentro de 2 anos, por diversas questões que aconteceram na minha vida, um pouco de falta de planejamento também. Então, minha dica pra você que quer ser nômade nesse aspecto é que você fique uns 3 meses no lugar que você tá pensando em ir. Não se mude tanto com tanta frequência, porque a gente precisa de um tempo para se adaptar para um lugar, para sentir o lugar. E uma das maiores belezas do ser nômade para mim é você se sentir como um local ali. Demora um pouquinho para você conhecer o seu bairro, para você saber chegar na sua casa sem precisar olhar no GPS, para você conhecer os corredores do supermercado que tem mais próximo da sua casa, você saber o que você gosta dali, para você conhecer pessoas, viver experiências, poder sair além do básico do turístico, sem aquela pressa de eu tenho que fazer, eu tenho que ir, sabe? Quando você vive um pouco ali no lugar, um tempo um pouquinho maior, com um pouco mais de calma, você também tira um pouco dessa pressa, desse desespero de ter que fazer as coisas que nem turista, sabe? Que nem a gente costuma ter quando vai viajar, que a gente não pode nem dormir porque a gente tá dormindo em dólar, sabe? Eu sei que você já pensou nisso, se você já viajou pra fora, porque eu também já fiz isso também. Quando você é nômade, você pode viver aquele lugar com um pouco mais de calma, às vezes você até percebe mais as belezas das coisas simples, ou como as pessoas vivem ali. Você sente de fato como é estar e viver ali. Então, minha dica pra você não ficar cansado é... não viaje com muita coisa. Mas também tem se planejar pra ficar assim uns 3 meses. Em 3 meses já dá pra você ficar, pra você cansar num lugar, pra você sentir que você... Beleza, aqui, entendeu? Tô em paz, conheço os lugares, conheço o supermercado, conheço meu bairro, me arrumei, me ajeitei. Você pode ficar o tempo que você quiser, mas eu acho que 3 meses é um tempo legal, sabe? Eu percebi nessa minha jornada nômade que a cada 3 meses começava a me dar uma vontade de mudar. Às vezes mais, às vezes um pouquinho menos, depende muito do lugar também, da pessoa, da época, do contexto que você tá vivendo. Mas eu tive que fazer muitas mudanças com muito menos tempo que isso. E eu acho que isso me deixou um pouco cansada. E o fato de eu não ter lugar pra voltar também começou a me incomodar. No meio disso, eu acabei conhecendo alguém e me casando, e não poder casar com essa pessoa, casar eu casei, não poder morar junto com essa pessoa é uma coisa que também pegou pra mim, sabe? Ele também gosta muito de viajar e eu vou conversar com ele sobre isso no episódio com ele. Mas eu tenho certeza que eu vou continuar vivendo essas jornadas e podendo voltar pra casa. Nesse momento na minha vida é o que eu desejo, porque agora eu, por exemplo, não estava conseguindo me dedicar a projetos como esse aqui, ou projetos do meu trabalho que exigem que eu fique ali um pouco mais concentrada no que eu tô fazendo, sabe? Que todas essas mudanças, toda vez que você muda de lugar assim do nômade, você demora um pouquinho pra se adaptar de novo, pra criar sua rotina naquele lugar novo, e é a nossa rotina que faz a gente conseguir executar as tarefas que ajudam a gente a bater os objetivos e atingir os objetivos e as metas que a gente tem. Eu tenho muitos objetivos profissionais que eu preciso construir de estrutura de trabalho para continuar vivendo dessa forma e continuar tendo a liberdade geográfica que é tão importante para mim. A liberdade geográfica tem muito a ver com estrutura financeira também, né? Não é caro ser nômade digital, mas precisa de organização financeira e precisa que você tenha uma estrutura de monetização online. Ainda mais do que eu trabalho para mim mesma e não tenho um salário que vem de ninguém. Eu preciso de disciplina e de tempo para me dedicar ao meu negócio. E me mudando muito, não tava dando para ter tempo de parar e de fazer estratégia, estudar e executar as coisas com calma, sabe? Eu tava com essa vontade também de me dedicar a projetos e coisas que eu não tava conseguindo. E é engraçado porque a rotina faz muita falta. E é uma coisa que as pessoas não pensam nisso, porque as pessoas não, a maioria das pessoas tá vivendo uma rotina que elas não gostam,
né? Se você gosta da sua rotina, parabéns! Você já conquistou um grande feito na sua vida, porque eu acho que a nossa rotina, a vida é um processo, né? A vida não é o que a gente vai chegar a conquistar no final dela, é o que a gente tá vivendo agora, é hoje. Então, é o todo dia que importa, é a gente gostar da nossa rotina básica, que faz os nossos dias serem felizes nas coisas mais simples. Então, se você tá vivendo uma rotina que você não gosta, o que você tá fazendo com a sua vida, sabe? Você não tá gostando do processo dela. Às vezes você tá passando por uma fase desafiadora ali pra conquistar algo que você tá enxergando mais pra frente, que faz sentido você se dedicar pra isso agora e deixa a sua rotina agora mais desafiadora, mas porque você sabe que vai compensar daqui a pouquinho, sabe? Mas tem pessoas que estão ali, tipo um hamster numa rodinha, infelizes numa rotina que pode ser mudada, indo pra lugar nenhum. E é isso que eu tenho pavor que aconteça com a minha vida, sabe? Então, eu vou fazer um episódio só sobre rotina, porque eu acho que esse é um assunto muito legal. Eu passei a me apaixonar por rotina e por desenvolver uma rotina gostosa, e a rotina é o que me faz conseguir dar os passos que eu preciso dar pra conquistar as coisas que eu quero conquistar, sabe? Eu tenho até um post-it aqui na minha parede, olhando pra mim agora nesse momento, nesse ângulo que eu tô gravando esse podcast, que tá escrito assim: uma meta sem rotina é só um desejo. Uma rotina sem meta não faz sentido. Porque na nossa rotina é que a gente encaixa todas aquelas pequenas tarefas, aquelas pequenas ações que vão ajudar a gente a chegar em algum lugar, né? Então, por exemplo, fazer um exercício todo dia não é uma meta. A meta é ter uma saúde, é levantar do privado com 80 anos sozinha porque os meus músculos estão funcionando. Isso é minha meta. Então, todo dia na minha rotina eu tenho essa ação que vai me ajudar a chegar nesse objetivo a longo prazo, entendeu? E, por exemplo, fazer exercício é uma coisa que é difícil pra mim demais quando eu tô viajando tanto. E eu sinto muita falta. Então, esse constante ir sem ter essa estrutura, sem ter esse momento pra processar o que eu vivi, cuidar do meu corpo, cuidar do meu relacionamento ou cuidar do meu trabalho, pra mim foi o que cansou, sabe? Eu continuo sendo uma nômade. Eu tô aqui no Canadá temporariamente. Eu vou para os Estados Unidos e eu vou continuar vivendo as minhas jornadas pelo mundo, porque esse espírito desbravador que busca liberdade nunca vai me deixar. Mas eu percebi que eu gosto de ter para onde voltar. E eu só percebi isso nesse caminho, sabe? Vivendo essas experiências. E tá tudo certo. Eu também... eu tava sempre indo, né? Como eu falei, e agora eu quero poder ir. Mas eu quero poder voltar. E também voltar pra minha rotina e cuidar do meu corpo. E viver o meu dia a dia e processar as experiências e depois viver uma outra experiência. E eu acho que em algum momento da minha vida também, e pode ser que eu chute bate vire nome de novo, sabe? Só indo por uma fase. Mas pra mim, não dá pra fazer isso por tempo indeterminado, sabe? Por isso que eu me tornei uma nômade cansada. E por isso que esse é o nome desse podcast. Ai. Ó, agora eu queria falar pra vocês algumas coisas sobre ser nômade pra gente fechar esse episódio aqui de hoje, que é: ser nômade não custa tanto quanto as pessoas imaginam, mas pode custar. Por quê? O custo de vida nômade ele é tão variável quanto um custo de vida fixo, ele depende 100% do seu estilo de vida. Talvez seja até mais barato em alguns aspectos, porque você não pode comprar muita coisa. Muitas coisas que deixam o nosso custo de vida, da vida, caro, são coisas materiais que a gente vai adquirindo porque a gente tem onde pôr, né? Eu tenho certeza que se você é uma pessoa que mora na sua casa há muito tempo, você tem um monte de coisa que você não usa, um monte de coisa que você juntou durante o tempo aí, no seu armário, nas suas gavetas, no porão, embaixo da cama, que eu, como nômade, não posso nem comprar essas coisas, eu não tenho pra onde levar. Agora eu tenho, até posso ter onde pôr, né? Mas aí na hora que eu for viajar, o nabo vem, entendeu? Então, nessa época eu tava viajando muito, eu não tava podendo comprar muita coisa pra mim. Então, o meu custo de vida virou só o meu custo de vida básico, sabe? Só podia entrar alguma coisa na minha mala se outra saísse, por exemplo. E é até engraçado, porque quando eu cheguei aqui no Canadá, eu fiz um vídeo de tour aqui na casa que eu tô morando, no meu quarto, e eu mostrei as minhas coisas, eu mostrei o meu armário, mostrei as minhas coisas e tal, né? E aí teve uma gente que comentou assim: nossa, como você é minimalista! Eu fiquei impressionado. Mas, gente, eu nem pensei que eu era minimalista, eu não tinha outra opção, sabe? Eu só não podia mesmo ter coisas, comprar muitas coisas, porque eu não podia levar pra lugar, né?
não tinha espaço, não tinha mala pra isso. Eu já estava carregando uma mala muito maior do que os nômades costumam carregar, tá? E ó, viajar pela Europa com mala grande de rodinha é um pé no saco. Recomendo que, se vocês forem ser nômades, não usem uma grande mala de rodinha de viagem, que vocês vão ficar de saco cheio. Tem muitos lugares que andar de mala de rodinha no inverno. Mas não tinha outra opção, entendeu? Então, por exemplo, às vezes você mora em São Paulo e você quer começar a ser nômade. Independente de onde você mora, né? O primeiro passo que eu poderia falar pra você agora é você entender qual é o seu orçamento. Se você já trabalha remoto, tá? Como você pode se tornar nômade? Há muita gente hoje já trabalha em empresas remoto, né? Trabalha online. Se você já é uma dessas, você só precisa entender um pouco melhor o seu orçamento, o quanto você ganha mesmo, de verdade, um pouco de educação financeira, sabe? Você vai precisar mesmo. Pra você ter uma noção do quanto você pode gastar com uma hospedagem por mês, com alimentação, com lazer, e pesquisar destinos que caibam nesse orçamento. Você não precisa ir direto pra fora do Brasil, pra Paris, entendeu? Não precisa ser nômade em Paris amanhã. Você pode ser nômade no Brasil, você pode ser nômade na América do Sul, num país que tem uma moeda mais valorizada. Você pode ser nômade na Ásia, entendeu? Então você vai primeiro entender as suas finanças, depois você vai começar a estudar destinos que caibam no seu orçamento. E aí, às vezes começar pelo Brasil é até legal pra você perder o medo, né? Pra você ir começando a pegar o jeito e sentir como é você com mala, com pouca coisa, pegando o jeito dessa questão nômade. América do Sul ali é mais fácil, Argentina, Chile, pra você sentir, sabe? Como é essa vibe de nômade se vai funcionar pra você. Depois você pode dar voos mais altos. Mas, por exemplo, o meu custo de vida aqui, ele é quase o mesmo de um custo de vida em São Paulo. Entendeu? Não é uma coisa tão bizarra assim quanto as pessoas imaginam. Só que, como a maioria das pessoas não tem organização financeira e elas não entendem exatamente quais são os gastos que elas vão ter, que eu não vou entrar aqui nesse vídeo agora, que esse vídeo já está longo demais, né, menina? Já era pra ter acabado. Eu não queria fazer um primeiro episódio tão longo assim. Mas é um pouco de entender organização financeira, o quanto você tem e o quanto que você pode, né, gastar num orçamento. Aí você vai pesquisar, por exemplo, às vezes uma forma de hospedagem como essas que eu falei que você não gasta com hospedagem, ou você vai alugar um Airbnb. O Airbnb de uma pessoa que eu alugava era R$1.200 por mês. Um apartamento quase na beira da praia, sabe? Muito gostosinho, que eu negociei ali. Você manda uma mensagem ali no Airbnb pra negociar com a pessoa um mensal mais barato, fala que você quer ficar uns 2 meses. Ela faz um descontinho pra você, sacou? E aí, se você não trabalha remoto, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a desenvolver uma habilidade que você possa monetizar online. O mundo tá recheado de habilidades para você começar a desenvolver. Por exemplo, social media, designer, assistente virtual, qualquer tipo de serviço que possa ser prestado online. A minha astróloga, por exemplo, ela é nômade, ela faz astrologia online para as pessoas que prestam serviço, copywriting, edição de vídeos, estrategista digital, marketing, tradução. Tem muitas coisas que você pode desenvolver, que você pode começar a desenvolver essa habilidade para começar a ganhar dinheiro com isso, continuar estudando e se capacitando para fazer freelas, para desenvolver seu produto, para trabalhar para outras pessoas. E aí, quando você tiver com isso estruturado, você parte para o ponto de começar a se movimentar. Então, o primeiro passo ali é desenvolver o trabalho online. Depois, o segundo passo é você começar a se movimentar. E aí, você se tornou um nômade digital. Que você não precisa ficar fazendo para sempre também, se você não quiser. Beleza? Eu cansei de me mudar tanto nesse momento da minha vida, mas eu jamais vou me cansar de ter e de poder ter essa liberdade geográfica maravilhosa que me permite poder viver o mundo de uma forma intensa, que é o que mais me brilha os olhos em estar viva. Eu tô aqui plantando sementes agora pra ter o meu cantinho no futuro, né? Mas a hora que eu sentir que eu devo, eu vou sair voando de novo, mas com o meu lar e as minhas paredes recheadas do meu jeitinho pra eu poder voltar pra ela. E também, eu me vejo voltando a ser nômade no futuro. E a vida é tão dinâmica, né? Agora tá assim, mas no futuro a gente vê. E aí eu vou compartilhando com vocês pelas redes sociais, nesse podcast ou em outro formato. Me contem o que vocês acharem desse primeiro episódio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu prometo que eu vou tentar fazer episódios menores. Se vocês acharam que esse aqui ficou muito grande, me avisem. Se ficou muito pequeno também. A minha ideia é fazer episódios de meia hora, tá? Esse, como foi o primeiro, eu não sabia que eu ia falar tanto assim, minha gente. Vocês me perdoam, tá? Mas eu tô experimentando aqui. Aí a gente vai vendo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem, me deem feedbacks, por favor, pra eu entender o que vocês acharam, o que vocês pensaram. Um beijo e até o próximo episódio.